Apostando. Um golpe do GoFundMe ganhou destaque nacional. Gastos imprudentes. Shanisha Taylor, ela passará 18 anos em... liberdade condicional? Fingindo câncer. Hoje vamos contar várias histórias sobre pessoas que enganaram o mundo no site GoFundMe, com diferentes graus de descaramento. E isso só mostra que uma história trágica pode não ser tão genuína quanto apresentada na World Wide Web. GoFundMe é famoso por sua promoção de arrecadação de fundos para fins médicos. O site permite que estranhos ajudem a pagar contas médicas inacessíveis de outra forma. Por causa disso, não é surpresa que muitos golpistas se aproveitem dessa generosidade. Mas os mais descarados são aqueles dispostos a fingir uma doença terminal, especialmente com seus próprios filhos. Isso nos leva a CJ Strong, que foi iniciado em 30 de julho de 2017. Supostamente foi feito por um amigo da família LaFrance, que acabara de receber notícias devastadoras. Martin e Jolene foram informados que seu filho tinha linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema imunológico. Em seguida, foram informados de que ele tinha vários tumores malignos. A arrecadação de fundos diz: CJ tem que ir ao hospital infantil várias vezes por semana para tratamento, o que obrigou tanto Jolene quanto Marty a tirar uma licença do trabalho. Eles estão sem trabalhar desde março, deixando-os sem renda. Todo o fundo arrecadado será destinado a despesas médicas, combustível para viagens e outros gastos relacionados a este momento difícil. Para piorar, atualizações posteriores afirmaram que a própria Jolene estava com lupus. O único arquivo disponível mostra que no primeiro mês eles arrecadaram mais de $3.000. Apesar de não atingir o objetivo, isso atraiu a atenção dos moradores locais. CJ e sua família participaram de um treino com o time de futebol de Syracuse. O menino conheceu seus atletas universitários favoritos, que o deixaram liderar um canto. O casal informou que seu filho está em tratamento ativo com radioterapia e quimioterapia. Eles até disseram que ele teve vários gânglios linfáticos removidos cirurgicamente. Isso apesar do fato de que ele tinha uma cabeça cheia de cabelos. Apesar de ninguém ter questionado sua doença, as autoridades não se convenceram. A polícia iniciou uma investigação de 4 meses que acabou confirmando suas suspeitas. CJ nunca foi diagnosticado com câncer ou qualquer uma das condições para as quais seus pais solicitaram doações. Por isso, em 7 de maio de 2018, Maureen e Jolene foram presos. Eles foram acusados de fraude em primeiro grau e de colocar em risco a vida de uma criança. Ambos foram condenados a 5 anos de liberdade condicional e a pagar indenização de $3.000. Posteriormente, o GoFundMe emitiu reembolsos a todos os doadores. Infelizmente, a família LaFrance estava longe de ser a única que tentou esse tipo de truque, com um caso semelhante ocorrendo apenas um ano antes. Em junho de 2016, Victoria Morrison iniciou a campanha Lista de Desejos do Blake. Ela escreveu que seu filho de 10 anos foi recentemente diagnosticado com leucemia. Ela então explicou por que não poderia realizar seu último pedido. Ele fez uma lista de coisas que quer fazer antes de ficar muito doente, e é meu trabalho ajudá-lo a fazer exatamente isso. Sou mãe solo de 3 filhos e trabalho, então por favor, se puder, doe $1 para ajudar a realizar o sonho do meu filho. Arrecadou cerca de $2.000, com as pessoas se mobilizando para tornar seus últimos dias valiosos. Isso incluiu uma sessão de compras com socorristas e até mesmo um passeio de helicóptero. Infelizmente, a tragédia ocorreu logo após esses presentes. No início de 2017, Victoria revelou nas redes sociais que Blake havia falecido. O corpo de seu filho seria cremado com um memorial realizado em abril. A comunidade estava devastada. Mas semanas depois, tudo o que eles pensavam que sabiam sobre ele mudou. No dia 14 de abril, a polícia descobriu que Blake estava vivo e bem e estava escondido em um motel. Não só isso, mas ele estava em perfeita saúde, não mostrando nenhum sinal das supostas doenças. Victoria foi presa por acusações de fraude e eles conversaram com seu filho. Com isso, perceberam que Blake também acreditava estar morrendo. Ela foi acusada de negligência ou colocar em risco uma criança, causando um dano mental substancial. Como resultado, Victoria se declarou culpada e em 2018 foi condenada a no mínimo 5 anos de prisão.
O dinheiro também foi reembolsado pelo site. Embora ambos os exemplos sejam de pais explorando seus filhos, essa tendência estava longe de ser universal. Existem inúmeros exemplos de um indivíduo fingindo sua própria doença para lucrar, como no caso da história de Cynthia Smith. Tudo começou no outono de 2014 com a página "Por favor, nos ajude a salvar a vida de Cindy". Foi feito por uma mulher angustiada com a saúde de sua amiga. Ela escreveu que Cynthia sofria de polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, um distúrbio autoimune extremamente raro que faz o corpo atacar a si mesmo. Não apenas a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica é incurável, mas muitas vezes leva à cegueira, paralisia e até mesmo falência de órgãos. Como se não bastasse, precisava de visitas constantes ao hospital e gastos médicos. Isso incluía $7.000 por semana para medicação e uma cirurgia experimental que custou $500 mil. Agora, Cindy não podia mais arcar com os custos para sobreviver. Milagrosamente, a arrecadação de fundos foi bem sucedida. Foi compartilhado em toda a World Wide Web nos meses seguintes, arrecadando mais de $126 mil. Essa atenção levou o Hamilton Spectator a se interessar em fazer um perfil da história. Em março de 2015, eles conversaram com amigos e familiares da mulher sobre sua luta. Eles lembraram que a saúde dela começou a deteriorar rapidamente em outubro. Ela ficou acamada, cega e incapaz de falar. Com o tempo, seu sistema imunológico enfraqueceu tanto que ela não podia mais receber visitas. Ela foi transportada de helicóptero para um hospital após sofrer uma falha de órgãos. Inicialmente, a mídia aceitou isso como verdade, mas eles se encontraram incapazes de comprovar qualquer uma das aflições de Cindy. Seus entes queridos também não conseguiram produzir nenhuma informação médica detalhada. Por causa disso, o artigo nunca foi publicado. O mesmo não era verdade para o Burlington Post, que também escreveu sobre o caso dela. Eles só concluíram o mesmo depois, emitindo uma retratação. Mas, diferente do caso anterior, eles contataram as autoridades devido à sua preocupação. Em resposta, as autoridades começaram a investigar o passado da mulher. Eles apreenderam os documentos médicos de Cindy, descobrindo que ela nunca havia sido diagnosticada com polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Ela estava perfeitamente bem e capaz de ver, andar e falar. Assim, começaram a questionar se outros sabiam da mentira, mas mesmo após a investigação, concluíram que Cindy agiu sozinha. Ela havia convencido toda a sua comunidade, incluindo sua própria família e amigos, de que estava morrendo. Isso incluiu a compra de equipamentos médicos caros para perpetuar a fachada. E a exploração dela da generosidade deles se estendeu além do GoFundMe. Em dezembro, a mãe da Cindy levou a loja dela para a praça no shopping para pedir doações. Catherine Rudda, gerente de loja, viu Cindy chorando sentada em uma cadeira de rodas. Isso a levou a doar 8 caixas de itens que pertenceram à sua própria mãe, agora falecida. Catherine não estava sozinha. A polícia encontraria um armário cheio de presentes parecidos dos moradores locais. Eles não recuperaram as centenas de milhares de doações online. A maioria havia sumido, com os oficiais recuperando apenas $7.200 de sua conta. Em maio de 2015, Cindy foi presa e acusada de fraudar o público em mais de $5.000. A notícia chocou todos que acreditavam que ela estava cronicamente doente. Ela se declarou culpada de uma acusação menor no ano seguinte e foi condenada a 2 anos de liberdade condicional. Isso ocorreu em parte por não conseguirem localizar os fundos desaparecidos. Eles concluíram que o valor da campanha provavelmente foi inflado, mas isso permanece incerto até hoje. Infelizmente, este é apenas o começo das profundezas da depravação no GoFundMe. Nossa próxima história hoje começa com uma página do GoFundMe intitulada Pagando Adiante. Criada em 10 de novembro de 2017 por Kate McClure e seu namorado Mark D'Amico. O casal explicou que um mês antes, Kate estava dirigindo para Filadélfia quando ficou sem gasolina. Isso a forçou a parar no acostamento da rodovia. Foi então que um homem sem teto abordou a mulher oferecendo ajuda. Surpresa, ela entrou no carro e trancou as portas. Mas o estranho cumpriu sua palavra. Ele foi a um posto de gasolina próximo e usou seus últimos $20 para encher um galão. Depois ele devolveu o carro com o tanque cheio.
Embora grata, Kate não tinha dinheiro em mãos, então prometeu voltar com um presente. A mulher e seu namorado acabaram voltando várias vezes nas semanas seguintes. Eles traziam dinheiro, lanches e cartões presente da Wawa. A cada vez, eles aprendiam um pouco mais sobre a história do homem. Johnny Bobbitt Jr., de 34 anos, era um veterano que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais. Após seu serviço, ele se mudou pelo país indo de emprego em emprego. Foi isso que o levou a Filadélfia, em busca de uma oferta com dinheiro suficiente para comprar um caminhão. Porém, a perspectiva não se realizou, forçando-o a sacar suas parcas economias. Foi no meio disso que ele então perdeu seus documentos. Isso o impossibilitou de trabalhar, esgotando rapidamente sua conta bancária. Quando ele conheceu Kate, já estava sem teto há 1 ano, dormindo debaixo de uma ponte. Foi humilhante entender que essa gratidão vinha de alguém com tão pouco para dar. Eventualmente, eles chegaram à conclusão de que ele merecia muito mais. O GoFundMe e sua história foram tão inspiradores que eles arrecadaram mais de $1.700 na primeira semana. Bobbitt estava extasiado, pois até mesmo essa quantia mudaria sua vida. Mas nem ele nem o casal poderiam ter previsto o que aconteceria a seguir. A arrecadação de fundos viralizou quando milhares começaram a compartilhar o link. Até 24 de novembro, eles haviam coletado mais de $400 mil, superando em muito a meta original. Por isso, Johnny pediu que parassem de receber doações. Os dois concordaram e escreveram em uma postagem. Johnny pediu que, em vez de doar para sua campanha, talvez tirassem 1 segundo para procurar outra causa digna, que por algum motivo não recebeu a atenção que a dele recebeu. Mark e eu não conseguimos expressar o quanto somos gratos por vocês terem tornado essa pequena fantasia uma realidade. Nos próximos dias, os 3 apareceram em várias estações de TV e veículos de comunicação em busca de uma história inspiradora. Johnny falava sobre como era sortudo por ter uma segunda chance na vida. Pouco depois, os organizadores delinearam seu plano para o fundo. A primeira compra seria uma nova casa que Johnny possuía totalmente. Depois, seu caminhão dos sonhos, um Ford Ranger de 1999. O restante seria colocado em 2 fundos criados em seu nome. O primeiro lhe dava a capacidade de receber um pequeno salário anual. O segundo era para a aposentadoria, a pedido de um profissional. Johnny só teria acesso quando se sentisse confortável. Isso era para que ele pudesse um dia realizar seu sonho de possuir um pedaço de terra no campo. Até então, foi-lhe dada uma conta bancária com fundos para as necessidades diárias. O casal notou que o plano foi feito pelo advogado e consultor financeiro dos Bobbitts. Eles também se comprometeram a ajudá-lo ativamente a conseguir um emprego. Parecia que muito planejamento foi feito para garantir que tudo fosse tratado corretamente. Assim, as pessoas confiavam que Johnny se recuperava silenciosamente conforme as atualizações diminuíam. Mas infelizmente é aqui que a história toma um rumo para o pior. Veja, nos bastidores, as tensões aumentaram à medida que Mark e Kate não cumpriram suas promessas. Johnny foi realocado para um trailer em uma propriedade da família McClure, em vez de uma casa. Ele então recebeu um veículo utilitário esportivo usado que rapidamente quebrou. As 2 confianças jamais foram realizadas. Enquanto isso, o estilo de vida do casal se tornou suspeito pelo luxo excessivo. Kate comprou um novo BMW e começou a viajar pelo país. Ela até fez um passeio de helicóptero sobre o Grand Canyon. D'Amico, enquanto isso, passava seu tempo jogando com uma frequência preocupante. Essas observações deixaram Johnny desconfiado sobre como os fundos estavam sendo gerenciados, e a subsequente confrontação apenas levou a amizade deles a se deteriorar ainda mais. Piorando a situação, Bobbitt teve uma recaída com heroína. Ele foi internado em reabilitação 2 vezes antes de ser expulso de volta para a rua. No final, o homem estava novamente sem teto e mendigando. Essa informação veio à tona em agosto de 2018, quando Johnny foi encontrado e entrevistado pelo Philadelphia Inquirer. Lá, ele também revelou que só encontrou seu consultor financeiro uma vez e nunca viu seu advogado. Embora tudo isso parecesse condenatório, o casal refutou suas alegações. Eles afirmaram que as compras foram feitas com seu próprio dinheiro. Mark e Kate receberam somas consideráveis após aparecerem em programas como Ellen DeGeneres. D'Amico admitiu que usou $500 do GoFundMe para jogar, mas ele estipulou que tudo foi imediatamente reembolsado com seus ganhos.
Por fim, ambos explicaram por que retiveram os fundos. Supostamente, $200 mil já haviam sido dados a Bobbitt apenas para ele desperdiçar. Isso incluiu um presente de $25 mil no Natal, que ele gastou em questão de semanas, e esses hábitos de consumo só pioraram após a recaída. Eles notaram que ele começou a visitar áreas conhecidas por tráfico, e supostamente ele até roubou e penhorou seus pertences para alimentar seu vício. Mark chegou a afirmar: dar a ele todo aquele dinheiro, isso nunca vai acontecer. Eu vou queimá-lo na frente dele. Dar o dinheiro para alguém viciado em drogas seria como dar a ele uma arma carregada. Disse que a metade restante foi mantida em uma conta poupança. Só dispensaria quando Johnny estivesse sóbrio e empregado. Considerando a recaída do homem, a história deles parecia verossímil. Mas Johnny negou o suposto roubo e sentiu que de maneira alguma ele recebeu uma quantia próxima a essa. O autor apontou no mínimo uma discrepância. Mark e Kate disseram que compraram 2 veículos em nome de Bobbitt para que ele pudesse vendê-los, mas até o momento da escrita, ambos já haviam sido vendidos. Independentemente da crença, isso gerou uma enorme onda de reação negativa. Para o público arrecadar quase $500 mil para alguém que menos de um ano depois estava novamente sem teto parecia implausível. Tanto que o próprio site de financiamento coletivo começou a investigar. Após essas revelações, o GoFundMe emitiu uma declaração. Estamos apurando as denúncias de mau uso referentes a esta campanha. Quando há uma disputa, trabalhamos com todas as partes envolvidas para garantir que os fundos vão para o lugar certo. Trabalharemos para garantir que o Johnny receba a ajuda que merece e que as intenções do doador sejam honradas. O GoFundMe sempre coopera com as investigações policiais. Depois disso, o advogado do Johnny se apresentou para defender os interesses de seu cliente. Ele decidiu representar o Sr. Bobbitt totalmente pro bono. O advogado de Johnny estimou que ele recebeu apenas cerca de $75 mil das doações, uma fração do total. O restante foi transferido para o banco pessoal do casal e não foi contabilizado. Por isso, ela organizou uma reunião com eles para obter detalhes de como gastaram o dinheiro. Mas quando chegou a hora, ela descobriu que não existia documentação. Na verdade, não estava claro quanto ainda restava. Dado o quão específico o plano original era, isso foi um grande alerta vermelho. Em 24 horas, uma ação judicial foi aberta, alegando que a dupla havia cometido conspiração e fraude. A primeira audiência ocorreu 2 dias depois, sem o comparecimento deles. O juiz ordenou que eles transferissem os fundos restantes para uma conta de garantia, mas até a segunda audiência, isso ainda não havia ocorrido. O juiz ficou frustrado. Ele perguntou novamente ao advogado dele sobre o dinheiro. Desta vez, o advogado afirmou que seus clientes invocaram seu direito da quinta emenda para evitar autoincriminação e não forneceriam as informações financeiras solicitadas. Ficou claro que algo estava seriamente errado, e isso foi confirmado quando a polícia invadiu a casa do casal na manhã seguinte. Foi capturado em vídeo e postado nas redes sociais. Mark continua jogando golfe impassível enquanto as autoridades revistam sua casa. Sua indiferença parecia bizarra, dado que agora havia acusações criminais em jogo. Essa era a opinião do próprio advogado deles, que então os dispensou como clientes. Ele revelou que nenhum do dinheiro restou. Nesse ponto, o caso havia capturado a atenção nacional. As estrelas outrora virais caíram em desgraça conforme seu passado era escrutinado. Em particular, eles olharam mais de perto para Mark, que estava envolvido em outros problemas jurídicos simultâneos. O jogador compulsivo foi intimado a comparecer ao tribunal naquele mês por um crime não relacionado. Ele supostamente arrancou 3 apoios de cabeça do seu carro e os jogou pela janela. Isso atingiu o veículo ao lado dele, causando mais de $2 mil em danos. Esse foi apenas um dos 3 diferentes incidentes de trânsito. Embora os outros fossem menos graves, Mark se recusou a tratar de qualquer um deles em tribunal. Em resposta, um mandado foi emitido que levou à sua prisão em 10 de setembro. Ele rapidamente pagou a fiança antes de prometer salvar sua reputação pública. O jogador degenerado afirmou ter uma explicação que tornaria tudo cristalino. Seja lá o que fosse, não impressionou a polícia, embora 2 meses depois, Mark e Kate foram presos sob acusações de conspiração e roubo por engano. O público comemorou,
pois parecia que Johnny finalmente receberia a justiça que merecia. Surpreendentemente, a polícia também prendeu o homem sem teto naquela tarde. A denúncia alegava que o trio realmente conspirou junto para fabricar a campanha. Isso foi confuso, pois o escrutínio só veio depois que o homem alegou ter sido enganado. Muitos interpretaram mal a situação, mas as autoridades esclareceriam tudo em uma coletiva no dia seguinte. Ao invadir a casa do casal, eles descobriram um tesouro de registros eletrônicos, incluindo extratos bancários e mais de 6.000 mensagens de texto. Isso permitiu que eles descobrissem uma linha do tempo completa dos eventos que contradizia suas crenças. Para começar, a história de fundo havia sido completamente fabricada. A história em que um homem sem teto ajudou a mulher com seus últimos $20 nunca aconteceu. Na realidade, eles o viram pela primeira vez em um viaduto durante suas frequentes visitas ao cassino. Começou com pequenos gestos de generosidade, oferecendo troco ou uma xícara de café quente, mas eles acabaram se fixando na ideia de mudar a vida dele. O casal começou a trocar mensagens sobre possíveis atos de caridade. Comida, roupas, um Nintendo Switch, até mesmo um emprego e uma casa. Mas não parecia viável. Isto é, até que eles criaram o GoFundMe. Embora sentissem que ele merecia tal ajuda, eles não tinham certeza se a história dele sozinha chamaria a atenção das pessoas. Kate confessaria a um amigo: a parte do gás é completamente inventada, mas o cara não é. Eu tive que inventar algo para fazer as pessoas se sentirem mal, então fique quieto sobre a parte inventada. Para conseguir isso, Mark inventou a história daquela fatídica noite na estrada, embora seja mais preciso dizer que ele a reaproveitou. Ele contou uma história quase idêntica em 2012 enquanto morava na Carolina do Norte. Ele lembrou no Twitter: então essa garota fica sem gasolina e tem um pneu furado ao mesmo tempo em frente a um Walmart e está bloqueando o trânsito. Então eu corro para o posto de gasolina e depois troco o pneu dela. Gastei o único dinheiro que tinha para o jantar, mas pelo menos ela pode levar seus filhos para casa em segurança. A história funcionou e o trio se tornou uma sensação da noite para o dia. Além de sua aparição na mídia, o casal estava em negociações para um acordo de livro. Eles estavam prestes a receber sua própria parte da compensação, mas em vez de aceitar esse valor, decidiram acumular também o GoFundMe. Foi usado para comprar roupas de grife, carros e férias. Registros indicam que eles sacaram mais de $85.000 próximo a cassinos em toda a costa leste. Essa discrepância não passou despercebida por Bobbitt, que começou a exigir mais. Johnny estava ciente da história falsa, mas realmente precisava do dinheiro. Os detalhes de sua situação de sem-teto, serviço militar e incapacidade de trabalhar eram verdadeiros, mas eles recusaram, mesmo depois de serem avisados por amigos do que poderia e realmente aconteceu. Em março de 2018, um amigo avisou Kate: você realmente precisa ajudar Bobbitt e tirar o público das suas costas doando-o. Ele poderia te expor. Em resposta, ela comentou que ficaria com o resto do dinheiro. Vá se ferrar, muito obrigado. Uma mensagem também mostrou sua mãe expressando preocupação. Ela me ligou e disse que as pessoas vão para a cadeia por enganar os outros para conseguir dinheiro. Então tem isso. É isso que minha própria mãe pensa de mim. Quando Kate se arrependeu disso, já era tarde demais. Em uma conversa, ela repreendeu: não consigo acreditar que temos menos de $10.000 restantes. Estou muito chateado. Mark garantiu a ela que o acordo do livro deles renderia mais do que o dinheiro roubado. Isso continuou mesmo depois da notícia da traição deles ter vazado. Ele sugeriu jogar Johnny para os lobos, intitulando-o Sem Boa Ação. Porém, conforme o golpe desmoronava, o casal começou a discutir sobre a culpa. Mark escreveu: $20.000, BMW, 5.000, Disney World e viagens terrestres, 10.000 em bolsas, nós dois fomos para Vegas, certo, como se você não tivesse gastado $1. Kate pensou: eu preferia que você não tivesse atualizado o GoFundMe. Como se devêssemos ter deixado para lá e não ter mantido as pessoas informadas. Mesmo com os promotores ainda contabilizando suas finanças, eles tinham certeza de que nada sobrava. Em vista disso, o GoFundMe emitiu reembolsos para todas as 14.000 pessoas que doaram para Bobbitt. Eles também revogaram sua oferta anterior de reembolsar totalmente Johnny os $400.000. Nesse ponto, o relacionamento de Mark e Kate havia se deteriorado.
Agora cada um tinha seu próprio advogado e estava decidido a acusar o outro. Em 16 de novembro, o advogado de Kate alega que ela foi vitimada pelos dois homens. Kate é um pouco ingênua e saiu de um relacionamento problemático. E agora, ela estava com D'Amico, que era 10 ou 11 anos mais velho, e ela estava sob sua influência. Tudo isso ocorreu devido à confiança dela em D'Amico. Ele argumentou que, embora Kate estivesse ciente da mentira inicial, ela tinha boas intenções e tentou acabar com a farsa cedo. Quando o GoFundMe atingiu $10.000, ela tentou pausar as doações apenas para o site afirmar que não era possível. Ela tentou de novo ao atingir $100.000 sem êxito. No entanto, essa narrativa foi facilmente desmentida. GoFundMe permite que os usuários parem as campanhas a qualquer momento. Isso é aparente, já que eles rapidamente o fizeram quando Johnny pediu. Mas criticamente, como se vê, na verdade foi reaberto depois contra a sua vontade. À luz de todas essas evidências incontestáveis, o veredicto era inevitável. Até 2022, Mark e Kate já haviam se declarado culpados de acusações estaduais e federais. Mark foi condenado a 5 anos em uma prisão estadual pelo uso indevido de propriedade confiada, sentença que foi simultânea à sua sentença federal, que o obrigou a passar 2 anos em uma prisão federal. Kate foi igualmente condenada a 1 ano em prisão federal e mais 2 anos em estadual. Johnny teve um pouco mais de sorte. Ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional e deve frequentar reabilitação de drogas. Também foi ordenado a pagar $25.000 em restituição. A história do casal sobre ele desperdiçar essa quantia era legítima. De qualquer forma, ele recebeu leniência por cooperar e ser mais simpático. Nossa história final começa com uma prisão em Scottsdale, Arizona, em 21 de março de 2014. Naquele dia, a polícia local foi chamada após uma mulher ouvir choro em um estacionamento. Isso a levou a descobrir um bebê e uma criança pequena que haviam sido deixados diretamente sob o sol em um carro. O motor estava desligado e as 4 janelas levemente abertas. Isso fez com que a temperatura do veículo ultrapassasse os 100 graus. Os oficiais aguardaram do lado de fora por mais de 30 minutos, até que a mãe deles chegasse. Imediatamente, Shanisha Taylor, de 35 anos, tentou se explicar. A mãe solteira estava sem casa e naturalmente não podia pagar por uma babá, mas ela teve que sair para fazer uma entrevista de emprego. Apesar disso, Shanisha foi presa e fichada na cadeia por abuso infantil grave. O Serviço de Proteção à Criança então assumiu a custódia de seus filhos. Apesar de não convencer as autoridades, ela ganhou a simpatia do público. Eles questionaram que opções ela tinha naquela posição. Uma dessas pessoas era Amanda Bishop. Ela refletiu: Shanisha estava em uma situação infeliz que, infelizmente, uma economia como a nossa está colocando muitas mães solteiras em uma posição para cometer erros terríveis como este. Isso a levou ao site YouCaring, de propriedade do GoFundMe. Em 23 de março, Amanda iniciou uma arrecadação para ajudar nas despesas jurídicas da mulher. Ganhou rapidamente apoio de milhares de pessoas. Embora originalmente para fiança, os fundos foram posteriormente organizados para serem depositados diretamente para Taylor. Isso se deu devido ao enorme influxo de doações. Até o dia 2 de abril, a página havia acumulado mais de $75.000. A descrição foi então atualizada para confirmar que o destinatário estava ciente de sua existência. Consegui falar com Shanisha pela primeira vez hoje. Ela estará recebendo a primeira parcela da arrecadação de fundos esta semana. Ela está sobrecarregada pela generosidade de tantos estranhos. Espero que você considere adequado continuar doando para esta arrecadação de fundos. E à medida que a conscientização crescia, a conversa começou a ir além da campanha. A história dela recebeu cobertura nacional, enquanto a hashtag #EuApoioShanisha estava em alta no Twitter. Lá, os usuários apontaram que a prisão dela pode ter sido racista. Uma petição solicitando que as acusações fossem descartadas também atraiu mais de 58 mil assinaturas. No final, o público arrecadou $114.000 para o pai em dificuldades. Isso não foi apenas emocionante, mas levou a oportunidades que ninguém poderia ter previsto. Naquele verão, a acusação ofereceu um acordo de confissão que lhe deu a chance de descartar os crimes. Isso também garantiria a custódia de seus 3 filhos.
Ela precisava apenas completar 25 horas de aulas de parentalidade e criar fundos fiduciários para seus filhos. Isso deveria ser feito com $60 mil das doações. Esse acordo foi um verdadeiro milagre. O advogado dela considerou isso uma prova de que a justiça poderia ser misericordiosa. Não apenas a mãe não seria mais acusada de abuso infantil, mas também garantia que o dinheiro fosse bem utilizado. Então, Shanisha concordou e declarou: "Eu percebo que cometi um erro, mas sou grata por eles terem analisado minha situação e o que eu pretendia fazer naquele dia." Com tal resultado, alguém poderia esperar que isso fosse o fim. Shanisha poderia se reerguer silenciosamente e trabalhar em direção ao futuro. Mas como você deve imaginar, isso não ocorreu. Meses depois, Shanisha voltou a ser notícia quando seu milagroso acordo de súplica foi revogado. Ele tinha sido condicional ao cumprimento dela do acordo. No entanto, até a data final, em 6 de novembro, ela ainda não havia feito nenhum dos fundos fiduciários. Isso enfureceu o promotor de justiça. Ele afirmou que sua paciência havia chegado ao limite e que ela iria a julgamento. Acontece que ele tentou chegar a um acordo com um pai solteiro várias vezes sem sucesso. Isso incluía reduzir o valor para $40 mil, menos da metade das doações totais. Mas continuamente ela se recusou a seguir em frente. Os advogados dela pediram para serem removidos do caso. Um deles comentou que sua cliente havia jogado fora o negócio de uma vida, mas a mulher defendeu sua inação. Shanisha argumentou que o fundo fiduciário era irracional, já que seus filhos só teriam acesso se frequentassem a faculdade. Para ela, era mais crucial pagar as despesas do momento. Ela afirmou ter gasto apenas $44 mil, que foram usados para aluguel e cuidados com as crianças. Mas um ativista local contradisse isso e explicou o que ele viu como um ex-apoiador. O reverendo Jarrett Maupin havia se disponibilizado para ajudá-la a encontrar emprego. Ele organizou ofertas de emprego na indústria da hospitalidade, área de interesse dela, mas nunca se concretizaram. Ele refletiu: "Eu chamo esses de empregos sob medida." Tudo o que ela tinha que fazer era aparecer. Infelizmente, ela não apareceu. Mas ainda mais condenatório foi a informação que ele recebeu depois. Enquanto estava no escritório, recebeu uma ligação de alguém que a viu em um estúdio de música. Afirmaram que ela gastou $6 mil para, citando, ajudar a terminar o álbum de rap do pai do seu bebê. Maupin acreditava que seu dinheiro havia acabado. Quando o dinheiro não foi gasto com aluguel, carro novo ou fundo para crianças, mas você ainda precisa de um defensor público por estar falido, tudo indica que o dinheiro acabou. Em resposta, Shanisha acusou os ativistas de difamação e disse que eles não se falavam desde 21 de julho. Mas foi difícil acreditar nela depois que os promotores apresentaram registros de seus hábitos de consumo. Foi revelado que ela gastava mais de $4 mil por mês em itens não essenciais. Isso incluía $300 em roupas, US$ 745 em despesas com o carro e US$ 300 em recreação. Sua alegação de reter a maior parte do valor original também foi refutada. Ela inicialmente disse que o dinheiro estava na conta de sua mãe, mas isso se desfez sob escrutínio. Na realidade, apenas $35 mil restaram em sua posse. Qualquer simpatia que o público tinha por ela neste ponto havia evaporado. Ela estava de volta ao tribunal, enfrentando até 18 meses de prisão e perdendo a custódia. Isso não a impediu de tentar angariar mais doações nas redes sociais, mesmo ainda sem ter um emprego. Sua última manobra seria uma aparição no Dr. Phil, onde ela debateu com Maupin ao vivo no palco. Então, o apresentador de TV perguntou aos doadores na plateia se algo que eles ouviram mudou suas opiniões. Estavam dando dinheiro que qualquer pessoa nesta plateia teria pego e feito o que precisava para evitar problemas legais. E me parece que estamos recebendo muitas desculpas, ao invés de apenas assumir a responsabilidade e dizer: eu posso encarar o julgamento concluído em maio, eu posso encarar. O julgamento concluiu em maio de 2015, quando a mãe mais uma vez aceitou um acordo de confissão. Shanisha se declarou culpada de abuso infantil e foi condenada a 18 anos de liberdade condicional supervisionada. Isso foi para garantir que seus filhos fossem adultos quando concluído. Embora ela tenha escapado do tempo de prisão, ainda era muito inferior à oferta original.
Se conseguir um emprego era difícil antes, a mãe agora tinha uma condenação por crime grave. Naquela última aparição no tribunal, ela estava quieta e evitou as câmeras. O público nunca mais ouviu falar dela, pois ela presumivelmente aproveitou a chance de uma miríade de golpes do site GoFundMe. E isso apenas faz você se perguntar qual porcentagem dessas doações são mal administradas. E com isso, acho que vou terminar o vídeo aqui, então até a próxima vez. Obrigado por assistir.